Amanda Rueda na área. Estamos começando o podcast especial de carnaval aqui na Fazenda Renascer. E estamos com um convidado mais que especial. O Dei volta aqui com a gente. Bem-vindo ao podcast Salve. Obrigado, muito obrigado. Prazer, um grande prazer estar aqui, bater esse papo. E é isso aí. E aí, já preparou a ministração de hoje? Como que tá o coração? Tá preparada a administração, minha terceira administração no Acampa. É um pouquinho menos nervoso do que a primeira. Cara, a primeira foi uma pegada difícil. Sério? Eu fiquei muito nervoso. Mas essa eu me preparei muito bem. Preparei essa palavra mais ou menos 2 semanas atrás, então eu tô treinando faz bastante tempo. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém. Todo o pessoal de casa já assistiu, né? Porque vai soltar depois. Uhum. Mas quer dar um spoiler pra gente? Um pouquinho do que você vai falar? Claro. Eu vou falar sobre dar o próximo passo na sua caminhada de fé. Eu vou falar sobre o ponto em que Jesus te chama para servir a Ele, ao invés de ser servido por Ele. Né? O ponto em que você percebe que está na hora de você se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Está na hora de você se negar e parar de pensar no que são as suas vontades, no que são, os seus propósitos, os seus planos, e realmente se entregar à servitude a Jesus. Sim, e acho que é uma virada de chave na nossa caminhada com Deus, quando a gente para um pouco de orar sobre Deus, me abençoa nessa área, faz isso comigo, e mais sobre Senhor, o que você tem? É exatamente isso. É algo que eu vivi, né? Recentemente eu vivi muito isso. Eu vivi muito esse entendimento que realmente estava na hora de eu me aprofundar, estava na hora de eu entregar a minha vontade, realmente me dispor a Jesus, né? Uma atitude de eis-me aqui, né? O que o Senhor quer de mim? Me mostra oportunidades, me mostra como que eu posso te servir, me mostra qual é a sua vontade para minha vida, o que eu posso fazer para servir os teus propósitos, para servir a tua obra, para fazer aquilo que é o que o Senhor quer para minha vida, né? É isso. E como que você faz, assim, até dando uma dica pra galera, pra receber a resposta de Deus? Acho que muita gente tem essa dúvida de, eu falo com Deus, mas como que Ele vai me responder? Como que você lida com isso? Como são as formas que Deus fala contigo? É uma boa pergunta. A primeira dica é você falar com Deus todos os dias, né? Muitas vezes a pessoa decide que quer falar com Deus, né? Aí ela faz uma oração ou ela faz um jejum, não sei, né? Uma vez na vida. Exato, uma instância, e ela não tem certeza se Deus falou com ela ou não, e ela acaba vivendo uma frustração, né? Ficando frustrada, não sei o que está acontecendo. Como acontece na minha vida, eu tenho uma comunhão diária com Deus, né? Eu falo com Ele todos os dias, e a outra dica é o que eu falo na minha palavra. Abacuque 2:1 fala sobre se colocar na torre de vigia, né? Você se dispõe à vontade de Deus. Jesus, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Me dá oportunidades, abre os meus olhos. Eu quero enxergar as maneiras em que eu posso servir, não só na igreja, mas em tudo que eu faço. Às vezes, nas minhas amizades, no meu trabalho. Sim, eu posso falar de Jesus, mas também o que eu faço no meu trabalho? Sei lá, você é um jornalista. Qual é a sua função para a sociedade? Isso é uma maneira de servir a Jesus também. Sim. Sabe? Qualquer coisa, você é um lixeiro. Qual é a sua função na sociedade? É limpar as ruas, deixar as ruas limpas? Querendo ou não, isso é um propósito, entendeu? Então, é você vigiar, ficar aberto, com seus olhos abertos, né? Atento às oportunidades que Deus está te dando para servir Ele. Porque eu te garanto que a oportunidade não falta. Sim. Entendeu? Você pode servir a Deus agora. Você só precisa perceber de que maneiras Ele está te chamando para servir Ele. Sim. Então essa é a dica. Boa. E aí, entrando um pouco no nosso tema, a gente sabe quanto você... tem um privilégio mesmo de nascer na família que você nasceu. Você teve pessoas que são referenciais tão grandes para a nossa igreja, e nem só para a nossa igreja, para todo o Brasil, que olham eles como pais espirituais, pessoas que começaram um movimento tão revolucionário que estão até hoje. Como foi para você crescer nesse ambiente? Não só assistindo no púlpito, na igreja, mas dentro de casa, na mesa. No começo eu nem sabia que era algo diferente, que eu era criança, né? Então eu cresci, tem vários cultos gravados de mim com 2 anos de idade, 3 anos de idade, correndo pra lá e pra cá no altar. No Inesquecível. Nossa! Cantando lá.
Tem vídeo de mim olhando o Bispo John dançando, de 5 anos, aí tentando fazer a dança do outro lado do altar, nossa. Mas assim, conforme eu fui amadurecendo, né? Espiritualmente, mas também no geral. vida, Exato. Eu fui percebendo qual é o tamanho desse privilégio, né? O tamanho dessa oportunidade que Deus me deu. Sim. E você perguntou dentro de casa, né? Uma das coisas que eu agradeço a Deus e aos meus pais são os valores que foram colocados em mim desde criança, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Realmente isso é algo que meu pai, minha mãe e os meus avós levaram muito a sério. Sim. Então, desde criança eu desenvolvi o hábito de orar todas as noites, de orar todas as manhãs, de ouvir louvor. Desde criança eu desenvolvi o hábito de ler a palavra, de realmente tentar entender o que estava falando, sabe? Isso é algo que eu nem sabia que era algo que precisava ser desenvolvido. Incomum, né? Exato, porque é algo que para mim era normal, porque desde criança eu lia a Bíblia. Sim. Aí minha mãe falava, isso aqui é uma metáfora para o quê? Tem outro significado, é simbólico, isso se aplica à minha vida, né? Isso realmente é algo que precisa ser desenvolvido, Sim. né? Eu cresci com isso, graças a Deus. Então isso é um grande privilégio. Agora, uma coisa é um fato. O cristianismo, você ser um cristão, ou você ser convertido, não é algo genético. Sim. Não é algo que se herda, né? É uma escolha pessoal. Então, um dos grandes privilégios que eu tenho é de ter tido uma família, não só que são líderes e tal, mas uma família que estava pronta para ser o meu suporte. Sim. Sabe? Em todos os momentos. A gente estava conversando um pouquinho antes das câmeras rolarem, em momentos de questionamento, né, em momentos de dúvida, em momentos em que eu não sabia exatamente o que estava acontecendo com a minha vida, ou não sabia o porquê certas coisas estavam acontecendo, em momentos em que estava difícil acreditar em Deus, acreditar nos propósitos que Ele tinha. Todo mundo passa por esses momentos, né? Não sei, às vezes tem uma imagem de que o vovô e a vovó não passam por isso, ou que eu não passo por isso. Gente, você é humano, você vai passar por momentos de dúvida, né? Mas graças a Deus, essa decisão para mim, não vou dizer que foi fácil, a decisão de se converter, se converter, né? A decisão de realmente buscar a Deus porque é algo que eu queria fazer, não o que a minha mãe falava para fazer, ou que o meu avô e minha avó, enfim. Essa decisão foi imediatamente não só aceita, mas encorajada. Sim. Né? Então eu tive esse privilégio de crescer com todo esse conhecimento, e a partir do momento que eu comecei a querer buscar de mim mesmo, ter todo esse suporte e acompanhamento. E como foi pra você quando, acho que dentro de casa acaba sendo um ambiente mais favorável porque, né, tá todo mundo com o mesmo foco. Quando você foi fazer faculdade, você mora sozinho, né? Moro sozinho. Como foi pra você continuar com esses hábitos, que eu acho que não deve ser muito fácil, e depois lidar com o mundo, assim, né? Tipo, acho que em casa você tá mais protegido Claro, e tal. claro. Como foi pra fazer as suas próprias escolhas? Porque você poderia fazer tudo, né? Tem a Com liberdade. certeza. Eu tô longe dos meus pais, né? Ó, eu vou te falar. O meu primeiro choque nesse aspecto, o meu contato com o mundo, vamos dizer, foi quando eu me mudei para os Estados Unidos. Conta disso também, como foi? Foi difícil. Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos. Você era novinho, mas já tinha consciência, Bem né? novinho, uma certa consciência. Foi a época mais difícil da minha vida. Assim, mudei para a faculdade, tudo bem, passei por várias coisas, mas realmente aquela época foi a época mais, assim, com mais barreiras, com mais dificuldades que eu já passei, sabe? Então eu me mudei, eu não falava inglês direito, né? Eu fiz escola bilíngue aqui, falava um pouco de inglês, mas eu não... É diferente, né? Com certeza é diferente, né? As pessoas não me entendiam. Elas não entendiam o que eu falava. Eu achava que eu falava algum inglês, né? Na verdade, eu fui descobrir que não, né? Eu não entendia as pessoas, então as pessoas estavam se repetir para mim 2, 3 vezes. Isso, assim, com os professores até tudo bem, mas imagina... Você quer fazer amigos. Exato, uma criança de 11, 12 anos não consegue falar com você, ela vai ter a paciência. Não existe, Não. né? Então, imediatamente, eu fiquei completamente isolado socialmente, né? Eu não tinha um amigo na escola. Eu
sofria muito para completar as lições de casa, porque para mim era difícil entender não só o que precisava fazer, mas a questão, em primeiro lugar, ler o que significava, sabe? Eu fazia aula de reforço de tudo. E foi um tempo muito difícil, foi um tempo muito difícil. Foi um tempo de pressão para os meus pais também, claro, uma mudança drástica, né? Sim. Então, realmente foi... E também foi o primeiro momento em que eu entrei em contato com o mundo. Tudo bem, com 11, 12 anos, mas ainda assim, tinha gente que, sei lá, cara, Faz sabe de tudo. tudo. Assim, a criança de 14 anos, sabe aquele vape? Já faziam essa parada. Sim. No nono, 10º ano, o pessoal já estava bebendo. Uma doideira. E eu entrei em contato diretamente com isso, né? Não só isso, mas eu tinha um grande incentivo a querer ser parte daquilo, porque eu queria ter amigos, eu queria caber socialmente, entendeu? Então, foi bem difícil para mim essa época. Foi exatamente essa época que eu comecei a entender que eu precisava fazer a escolha de servir a Jesus ou não, sabe? Graças a Deus, os meus pais me suportaram. Eles me deram suporte. Me suportaram. Bom, eles me suportaram também. Mas eles me deram muito, muito suporte. A minha mãe, principalmente, ela sempre me consolou. E ela sempre me ensinou a não desistir. Não importa o quê. Assim, enquanto eu tô vivo, tem que continuar indo para frente, sabe? Realmente a derrota só acontece a partir do momento que você desiste, que foi o que ela me ensinou. E o meu pai me ensinou a não externalizar responsabilidade. Eu não tenho amigo porque não falo inglês. Eu não tenho amigo porque eu sou estrangeiro, né? Eu sofri racismo, mesmo com 11 anos naquela idade. Muito essa diferença? Eu tinha uma professora de inglês que achava que eu tinha algum problema mental. Nossa. Ela me tratava diferente, nos exercícios ela me separava de todo mundo, eu fazia outras coisas. Assim, até um certo ponto, porque eu tinha uma diferença de língua, né? Mas eu me sentia muito diferente e ela não fazia nenhum esforço. Não ajudava, né? Não, de maneira nenhuma, entendeu? Imagina, com 11 anos, você bota uma criança no canto do quarto e o resto do pessoal fazendo outra coisa. Caramba, entendeu? E não precisava, porque não era assim nas minhas outras aulas. Sim. Tudo bem, eles me colocavam lá junto, eu sofria um pouco, mas eu conseguia, o pessoal meio que me ajudava. Tá? Ela não, ela fazia questão de me separar, sabe? E várias outras circunstâncias em que eu realmente me senti putz, eu não sou americano, tipo, o pessoal me vê como diferente, sabe? O pessoal acha que eu sou, sei lá, cara, tem um certo racismo, né? Sim, falam muito sobre isso, né? Que você é latino, é diferente. Exato. E como foi pra lidar com isso, assim? Como foi o momento onde você virou a chave pra conseguir isso? Foi um processo, mas eu diria que essas duas coisas que eu aprendi dos meus pais foram as mais importantes. Com a minha mãe, a não desistir. E isso ela me ensinou com um testemunho e também me falando, né? Sim. Mas isso foi o testemunho dela. Ela nunca desistiu. E nunca desiste. E nunca vai desistir. Ou se desistir não é minha mãe. Aconteceu alguma coisa. E meu pai foi exatamente isso. O meu pai, ele saiu do zero, entendeu? O meu pai não tinha chance nenhuma de ser ninguém. Entendeu? Era pra ele ser um nada, era pra ele estar morto, provavelmente, não sei. E ele me ensinou isso, ele me ensinou que não interessa o que está acontecendo, entendeu? Não interessa o que está acontecendo lá fora, as coisas que você não pode controlar, você não pode colocar a responsabilidade pelo que está acontecendo com você, por quem você é, nessas outras coisas, em outras pessoas, em outros fatores. O que você está fazendo sobre a sua situação? Sim. A responsabilidade sempre sua, faz sentido? Bom, eu não falo inglês? Tá bom, e aí? O que eu vou fazer? Vou começar a anotar as palavras. Eu tinha um caderninho, eu ia anotando todas as palavras que eu não sabia. Eu ouvia um menino falar uma palavra, aí eu ia no caderno, anotava. Aí depois eu pesquisava lá e ficava praticando. Aí eu tentava soltar a palavra em conversa. Direto eu errava, tá ligado? Os moleques rindo na minha cara, falavam uns bagulho nada a ver. Tipo, sei lá... tipo, nossa, o dia tá bem carro, sei lá, não nada a ver, sabe? Que eu entendi errado, mas enfim. Mas eu fui praticando. Teve atitude, né? Exato, e comecei a melhorar. O meu inglês começou a evoluir.
Uma coisa, ó, uma dica prática para quem quer aprender inglês. Televisão e filme é maravilhoso, cara. Eu assistia televisão e filme para aprender inglês, com a legenda em português primeiro, aí eu ia lendo a legenda tentando tentando ouvir, né, e entender e tal, e aí às vezes sem legenda e tal, entendi algumas coisas. Tem algumas, por exemplo, o show Friends, é maravilhoso para você aprender inglês, porque as expressões faciais deles ajudam muito na comunicação. Tipo, o cara tá bravo, sabe? Eu tô feliz, aí você entende mais ou menos o que ele tá falando, sabe? Eu fui fazendo isso. E ao longo do tempo, meu inglês melhorou. Eu comecei a sair daquele... Tipo daquela vala, sabe? Teve um período na minha vida, assim, no sexto, sétimo ano, quando eu tinha 11, 12 anos, que eu, cara, perdi a razão de viver. Literalmente, eu perdi eu não sabia o que eu estava fazendo na minha vida. Eu não sabia nem por que eu estava ali. Por que eu estou indo para a escola? Não sei. A escola é um nicho, eu odeio. Eu não tenho amigo, não tenho ninguém. E todo mundo já passou por uma fase assim, Exato. né? Questionando as coisas. Exato. Parecia que tudo era meio cinza, sabe? Perdeu a cor no mundo. Foi um tempo bem difícil. Mas com o tempo eu fui melhorando. Meu inglês começou a melhorar. Aí eu lembro o primeiro amigo que eu fiz, também era um imigrante russo, da Rússia. Imagina vocês conversando. Exato. O inglês dele era um lixo, o meu era pior ainda. A gente fazia mímica um pro outro, entendeu? Mas por isso que dava certo. Porque nós éramos os únicos que tinham paciência para ouvir um ao outro. Sim. Né? Por quê? Ninguém queria saber da gente, entendeu? Então era eu e o Andrew Ilchuk. Olha o nome do cara. Vocês ainda se falam? Ou, tipo assim, infelizmente não. A última vez que eu falei com ele foi 4 anos atrás. A gente manteve o contato por um tempo. Putz, eu podia mandar uma mensagem pra ele. Seria legal. Seria mesmo. Real. E em inglês agora é perfeito, Agora, né? o meu tá bom, o seu dele. Ele voltou? Voltou. Depois de alguns anos ele voltou pra Rússia, acredita? Entendi. Eu não sei agora onde ele tá. Tomara que ele esteja bem. E quando você foi pra faculdade, acho que foi uma outra virada, Sim. tipo assim, outra dificuldade, Sim. né? Como foi? Foi também muito difícil. De várias maneiras, me parecia que eu tinha voltado para... Naquele momento. Exato. Eu cheguei num lugar novo, né, um lugar que eu não conhecia. Assim, eu acabei indo para uma faculdade, eu acabei transferindo para outra, né? Mas no meu primeiro semestre, eu não fui para a faculdade que eu realmente queria ir. Por vários fatores. Eu não conhecia direito o processo de aplicação, né? É bem diferente, né? Muito diferente. Lá, eles olham, tipo assim, extracurriculares, eles olham que clubes você participou, eles olham não só as suas notas, mas cartas de referência das professoras. Aí você tem que escrever uma redação sobre quem você é, que vai para todas as faculdades, e essa é a redação geral. E aí, para cada faculdade que você aplica, você escreve outras redações. Os caras querem entender realmente quem você é, fora o Enem de lá, que é o SAT. Tem o ACT também, são dois. O SAT e o ACT. Um dos dois você faz. Mas enfim, é um processo holístico, né? Eles querem entender quem você é. Então, eu tinha as notas boas, porque eu me esforçava na escola, e eu fui muito bem no vamos dizer, o vestibular, né? Porque isso é, sei lá, eu tenho facilidade para fazer teste. Então, na segunda vez que eu fiz, eu já tirei uma nota quase máxima. Beleza. Mas eu não sabia que eu precisava participar de clubes extracurriculares, esporte, né? Eu fazia natação, mas eu não sabia colocar isso no meu currículo. O pessoal entrega currículo para entrar para a faculdade. Nossa, é muito diferente. Muito diferente. Eu não tinha o currículo. Que currículo? Eu estudo. Eu só vim aqui estudar. Que isso, cara? Então, e também era o Covid, né? Nossa, então mudou verdade. tudo. Mudou tudo. Eu comecei a pegar a manha do gato, mudou tudo. Você entrou na faculdade em 2020 ou 2021? 2021. Ah, tá. Mas enquanto eu estava aplicando, você aplicou um ano antes. O processo inteiro foi durante o Covid. Então eu não conseguia me encontrar, fazer reuniões com as pessoas que deviam me ajudar na escola, chamam os advisors, né? Tipo orientadores. Exato, os orientadores do processo. Não conseguia me encontrar com eles. Aí, às vezes, com o Zoom também, ninguém sabia como é que funcionava o Zoom direito e tal. Foi uma bagunça. Eu não conseguia. Normalmente, você visita a faculdade, você, sei lá, você tem uma lista de faculdades que você quer ir, você vai visitar, como é que é, conversa com os professores, não tinha nada, não conversei com ninguém, cara. Eu via a foto no site, né?
Enfim, então, a primeira faculdade que eu fui, o primeiro semestre que eu passei, foi uma grande frustração pra mim. Porque eu me sentia que aquilo não era o meu lugar, sabe? E Era curso do quê? Eu comecei com marketing. Ah, tá. E também não sabia se era isso que eu queria fazer, entendeu? Eu não tinha, novamente, isolado socialmente, eu também não tinha muita vontade de fazer amigo, porque, sei lá, cara, era aquela frustração que estava pesada no meu coração. Então, eu literalmente me sentia como se eu tivesse voltado para o sexto ano, para a sexta série, né? Voltado para aquele menino de 11 anos, eu ficava trancado no meu quarto, aí eu, cara, ficava, tipo, escrevendo poesia, umas coisas loucas, não conversava com ninguém, foi um tempo muito difícil. E eu diria assim, o ponto em que as coisas começaram a mudar foi, na verdade, foi o inverno passado. Aqui é inverno, que lá é trocada. Julho de 2023. Isso, exatamente. Olha só, eu precisei fazer uma cirurgia para remover as amígdalas da garganta, que eu tive também para ajudar. Eu tive 7 infecções consecutivas na garganta e a última eu tive um abscesso, que é uma bola de líquido que se junta dentro na amígdala, né? Cara, eu precisei drenar. Sabe como é que é essa drenagem? Não, mas pode contar, vai. Posso contar? Pode, Tem certeza? Tenho. Cara, ela passa um sprayzinho assim que é pra fazer alguma aqui? coisa. Não, aqui ó. Ah, tá. Não faz nada o spray. Tá. Ela vem com uma agulha, e você tem que ficar com a boca aberta e tem uma pessoa com uma agulha, uma seringa, né? Dentro da sua boca fazendo assim, ó. E eu... É sério, horrível, horrível. Nossa, dói? Demais! Imagina! Você já tem infecção na garganta? Tive, mas não desse nível. Imagina, mas é dolorido. Imagina vezes 10 e aí uma pessoa vai com uma seringa e enfia a seringa dentro pra puxar um líquido, cara. Irmão, sério, foi horrível. Eu imagino. Ainda bem que tirou, né? Não, drenei só. Drenei. Mas depois você fez a cirurgia. Depois você tem que fazer a cirurgia. Tá. Drenei, a mulher falou, ó, se você tivesse esperado mais tempo para vir para cá, você poderia ter morrido. Nossa. Porque tava tão inchado que tava com perigo de fechar. Aí eu não conseguia respirar. Sim. E isso acontece, a pessoa tá dormindo, e piora, fecha, ela acorda, não tinha ninguém, morando sozinho, né? Sim. Eu só sei que eu saí da sala do doutor, aí a moça, não sei o que, eu paguei, né? Peguei o retorno e tal. Aí eu saí, cara, sentei num banquinho que tinha fora do prédio, chamei um Uber e comecei a chorar. Comecei a chorar. Esse foi um ponto também bem difícil. Mas enfim, isso tudo pra dizer que eu precisei fazer uma cirurgia. Eu fiz essa cirurgia na amígdala, fiz também no nariz, mas o principal, a operação principal foi remover as amígdalas. E no início estava dando tudo certo, né? Eu não podia consumir nenhum alimento sólido, só líquidos frios. Então era sopa fria, leite, né? Tudo bem, nos primeiros 3 dias eu perdi tipo 2 ou 3 quilos, mas nada demais, era o esperado. E aí eu tive alta, voltei para casa. Naquela primeira noite, eu estava me preparando para ir dormir e eu comecei a sentir borbulhar assim. Que estranho, cara. Aí daqui a pouco eu comecei a sentir esguichar sangue de um lado da minha garganta para outro. No batimento do meu coração. Batia, meu Deus. Aí meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu fui no espelho e fiz assim, a hora que eu vi fazia, Dá pra ver. É sério. E aí eu comecei a me sentir como se eu estivesse engasgando, Sim. né, afogando. Aí eu engoli o sangue. Aí começou a sangrar tanto que eu respirava uma vez, engolia uma vez, respirava e engolia, Enfim, fomos direto pro hospital. Cara, demorou para eles conseguirem controlar o sangramento. Acabou que eu passei mais ou menos 3 horas engolindo meu próprio sangue. Aí me deram um negócio, finalmente me deram um vasoconstritor que funcionou, fechou e tal, fui dormir. Eu acordei. Desculpa contar a história toda. Não tem problema. Mas A gente gosta. Eu acordei, tipo assim, sabendo que alguma coisa estava errada. Aí eu levantei, porque eu senti ânsia, que eu tinha engolido muito sangue.
E o que eu fui tentar chegar no banheiro... Botou todo o sangue pra fora. Calma, o meu acesso... o que eu fui tentar ir pro banheiro, o meu acesso prendeu na cadeira, cara. Aí fazia aí eu tentei, não foi. Foi. Eu vomitei todo o sangue. Nossa. De novo, segunda vez, tem uma foto disso, é horrível. Você tirou? Não, eu não. Ah, tá. A minha avó tava junto, não sei por que ela tirou uma foto, mas parece filme de terror. Nossa, imagina. Aí eu perdi a consciência, eu nem lembro disso, mas aparentemente veio umas enfermeiras tentar me colocar numa cama e eu lutei contra elas, não sei porquê. Eu só sei que eu acordei na sala de emergência, né? E aí, imediatamente, eles falaram direto pra sala de operação, a gente tem que fazer alguma coisa, estancar o sangue, beleza. Tá. Isso, eu não tinha comido nada sólido em 3 dias e eu tinha tido uma anestesia geral já. Então, na minha segunda anestesia geral, eu já tinha perdido 3 quilos. A primeira foi tranquila, eu acordei como se eu tivesse dormido, sabe? A segunda foi bem mais difícil. Eu voltei à consciência assim e eu não conseguia me mexer, meu olho ardia pra caramba e eu também não tinha controle sobre a minha respiração, eu não conseguia respirar fundo. Eu fiquei assim, ó, sabe? Não, foi horrível, horrível. Você teve paralisia do sono? Não, Foi isso, foi isso. Eu fiquei acordado assim, meu Deus. Foi horrível, cara. E aí eu achei que eu ia morrer. Eu tinha perdido muito sangue, né? Eu tava com risco de outro sangramento. E realmente, assim, se eu tivesse outro sangramento, eu não podia me colocar outra anestesia. Não tinha como, né? Então ia ser uma complicação séria, tipo, de risco de morte. Foi um tempo difícil. E eu fiquei muito cismado, né? E quando eu dormi, eu roncava. Então eu pensei, eu não posso sangrar, então eu não vou dormir. Imagina isso. Eu tava sem comer. Eu dormia tipo 1 hora por noite, mais ou menos, e a minha mãe ficava no quarto e eu falei pra ela, mãe, se eu dormir, você me acorda, e principalmente se eu roncar. Então ela não dormia junto. E aí, nesses segundos 3 dias, eu perdi 11 quilos. Emagreci demais. Foi muito estranho, eu olhava pro meu braço assim, Fininho. fino, em 3 dias. O que é isso, cara? O que tá acontecendo comigo, sabe? Essa foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus, porque chegou no 3º dia, à noite, e eu falei, Deus, cara, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso de alguma coisa, preciso de alguma ajuda. Eu não consigo mais ficar acordado, não consigo mais ficar sem comer, não consigo mais ficar com dor na garganta. Eu fiquei também com... meu estômago ficou zoadaço de engolir sangue, 3 dias. E aí eu abri a Bíblia. E nesse tempo também, tipo, eu tinha parado de orar, porque eu tava... Não tinha como, Exato, completamente... Eu também não podia falar, viu? Então eu me comunicava digitando no celular e mostrando para as pessoas. Eu também ficava, para chamar a atenção, eu ficava assim, ó. Aí eu ficava... Tipo, olhando que tava com alguma coisa acontecendo. Horrível. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu abri a Bíblia depois dessa segunda cirurgia. E eu, infelizmente, não lembro até hoje o versículo que eu abri. Cara, enfim, eu abri no versículo, li, comecei a orar e entendi que ia ser a vontade de Deus, entendeu? Deus falou comigo assim, para de querer controlar, de querer lutar, entendeu? Eu falei, Deus, é o seguinte, se for minha hora, vai ser. Se não for, eu vou sair daqui. Vai ter que ser um ou outro. O que for está nas tuas mãos. E imediatamente foi um peso que saiu de mim, sabe? Porque eu acho que eu tava tentando controlar a minha morte, sabe? Tipo, evitar de morrer, evitar de sofrer mais. E eu entendi que não estava nas minhas mãos. E isso foi tipo um caso extremo que Deus usou para me ensinar que nada está nas minhas mãos. A gente tem uma ilusão na vida diária, por mais que a gente faça as coisas, que é por causa da nossa força humana. Não é, né? A Bíblia fala que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Sim. Entendeu? Então naquele momento eu falei, Deus, está nas tuas mãos, é o que você quiser. E eu fui dormir.
E eu dormi a primeira noite, eu dormi 6 horas, que pra mim era uma vida, né? E eu acordei no outro dia, tava um sol lindo, e o doutor veio, o médico veio, que me operou, ele veio no meu quarto e falou, David, fez a inspeção, né? Ele falou, olha, o seu risco de sangramento depois do terceiro dia caiu para quase menos de 10%. Que bom. Nossa, e imediatamente as coisas começaram a mudar. Eu não estava mais com medo de sangrar, né? Aí ele falou, depois do dia 15 da cirurgia, eu nunca vi em 40 anos sangrar. Então eu também marquei no calendário. Nossa, dia 15 eu tô livre. Mas enfim, as coisas começaram a se transformar, né? A partir do momento que eu parei de tentar controlar, parei de tentar fazer a minha vontade e deixei nas mãos de Deus e descansei, desci nas mãos de Deus e vivi, né, o que eu podia. E também muito importante, eu me reconectei com Deus, que eu abri a Bíblia, né? Sim. Eu estava tentando na minha força humana sobreviver, porque aquele momento você reverte para o instinto de sobrevivência, né? Essa foi a primeira experiência muito forte que eu tive com Deus, dessa situação. E a outra experiência foi quando eu voltei para casa. No hospital, eles me deram até morfina uma hora, porque doía muito a minha garganta, né? E não era só a garganta. Como o inchaço vinha para a cabeça, eu tinha enxaqueca horrível, porque o inchaço pressionava no meu crânio, né? Sei lá, o cara me explicou, eu não lembro. Eu só sei que doía pra caramba, né? E eu voltei para casa e dava tipo 6 horas da tarde e começava a ter essas dores de cabeça. Porque eu saí dos remédios do hospital, né? E também remédio na veia, enfim. Tava tomando remédio, eu tava tomando as pílulas, o que dava líquido, tava líquido, mas as pílulas eu precisava amassar e tomar com um copinho de água, né? Que não podia engolir nada. E eu começava a ter essas dores à noite. Então dava 6 horas que começava a dor de cabeça, da 8 da noite, cara, uma dor de não aguentar, sabe? Isso na sua casa sozinho ou com os seus Aqui, pais? com os meus pais, ainda aqui no Brasil, que era o período de férias, né? Lembrando que isso tudo é ir pró faculdade. Mas enfim, contando essa experiência. E eles me deram Tilex, sabe o que é? Não. É um remédio de dor muito forte. E eles falaram assim, ó, extra tudo que eu tava tomando, se você tiver muita dor, você toma isso aqui, tá? Beleza, eu não queria tomar, que é um bagulho forte. Mas enfim, começou a me dar muitas dores. A primeira noite eu não consegui dormir. Dormia assim, 40 minutos, aí acordava com dor de cabeça. Meia hora acordava. Segunda noite também não. Terceira noite eu falei, cara, eu vou ter que tomar esse bagulho. Não dá. Tomei, massacrei e tomei. Eu não sei, eu tive alguma reação. Porque eu tive uns pesadelos horríveis. É um remédio muito forte. Eu tive uns pesadelos horríveis. Cara, e aquilo foi horrível. E não resolveu a dor. Olha só. Ótimo. É um lixo. Caramba. Mas enfim, aí caramba, mas tudo bem. E aí eu tava 4 noites sem dormir direito, ferrado, né? Com dor e o caramba. Aí naquela noite bateu 6 da tarde, começou a doer de novo. Bateu 8, eu tomei o Tilex de novo. Cara, eu pensei, de novo eu tinha revertido o meu instinto de sobrevivência. Queria fazer do meu jeito, tomando remédio. Eu vou orar. Tá. Aí deu mais ou menos às 10 da noite, tava bem forte a minha dor de cabeça. Eu me ajoelhei no sofá assim, coloquei a minha mão aqui, a minha cabeça na minha mão assim e comecei a orar. A minha oração foi super simples. Deus, se for da tua vontade, tira essa dor de cabeça. Porque eu não quero mais lidar com ela. Então, se for da sua vontade, tira essa dor de cabeça. Eu fiquei repetindo isso. Eu só sei que eu acordei às 6 da manhã, meu braço todo babado. Eu tinha pegado no sono. A dor tinha ido embora. Olha isso. Aí eu pensei, não, mas calma. Provavelmente foi o Tilex. Olha isso. A gente sempre duvida. Cara, sempre tem uma dúvida, né? Não, nessa noite o Tilex funcionou, né? Beleza. Aí bateu 6 da tarde de novo, comecei a ter dor de cabeça. Aí eu amassei o remédio, aí eu pensei, peraí, cara, com o bagulho amassado, dentro do copo com água, calma lá, eu não vou tomar hoje à noite, eu só vou orar. Tá, aí eu joguei no lixo, aí deu umas 10 da noite, começou a me dar dor de novo, igual. Novamente, eu me ajoelhei
botei a mão na cabeça assim, comecei a orar, Deus, foi da tua vontade e tal. Novamente, eu acordei às 6 da manhã, sem dor. Que Imagina legal. isso, cara. Essa foi uma das experiências mais chocantes que eu já tive. E a partir desse momento, eu entendi, dessas experiências, eu entendi essas duas coisas. Primeiro que não está no meu controle. Claro, você precisa se esforçar, né? A receita, no meu entendimento, a receita é assim. Com o seu esforço e a bênção de Deus, acontece. Sem a bênção de Deus, você pode se esforçar o que você quiser, que não acontece. vai dar. Exato. Mas sem o seu esforço, também não acontece nada, você não vai fazer Não nada. precisa ficar sentado. Exato. Então você precisa fazer, mas é com a bênção de Deus. Mas, no fim das contas, está nas mãos dele. As coisas que você não pode controlar, estão nas mãos dele. Se eu ia morrer ou não, desculpa falar tão pesado, não tem problema. mas se eu ia sangrar de novo ou não, está nas mãos dele. Isso eu não posso controlar. Ficar sem dormir, entendeu? O que isso vai adiantar, entendeu? Sim. Então eu entendi isso. E eu entendi também que eu precisava pedir ajuda para Deus. Eu precisava confiar nele. Era muito na minha força, né? Eu consegui, eu aprendi inglês, eu me tornei o melhor aluno, eu era ruim, aí fiquei bom na escola, eu entrei na faculdade, tudo eu. E Deus me ensinou essa lição, Sim. entendeu? E eu voltei para a faculdade com essas duas coisas em mente. E é ali que as coisas começaram a se transformar. Eu estabeleci uma rotina e a base da minha rotina era o meu relacionamento com Deus. Então eu faço uma oração de manhã, uma oração de noite, eu leio um capítulo da Bíblia e oro em cima daquilo. Todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço é a coisa que eu faço com o dente. Depois eu faço isso. E aí... Vou falar com Deus com bafo, Exato. né? Então vou ser sincero. E ali, a última coisa que eu faço também, antes que eu deixe, é fazer a minha meditação. E tudo que eu encontrava de dificuldade, eu pedia para Deus ajuda. E me esforçava, mas eu entendi, está nas mãos de Deus. Então, para você ter uma ideia, quando eu cheguei na faculdade depois disso, eu cheguei no meu apartamento, não tinha energia, tinham cortado minha energia. Cara, eu abri a geladeira, tinha ficado 3 meses sem energia. Tudo podre. Eu nunca vi, eu fui ter que sair da casa, me deu desespero. Que eu abri, tinha tipo verme lá dentro, cara. Não, horrível, eu nunca vi algo tão horrível na minha vida. E olha que eu vi o vômito, hein? Cara, eu abri e falei, pum, direto, saí da minha casa andando, saí, nossa, meu Deus. Saí. Aí eu voltei, passei fita na geladeira inteira. E eu falei, cara, eu não sei o que vai acontecer. Porque pra eu comprar uma geladeira nova é difícil, entendeu? Eu coloquei para Deus, está nas tuas mãos, está nas suas mãos. Graças a Deus foi provado que a queda de energia foi um erro do apartamento. Então o proprietário trocou a minha geladeira sem custo nenhum. Ainda bem. Voltou a minha energia, primeira vitória. Na primeira semana, já de milagre, né? Aleluia. Sim. E a partir disso, cara, foi evoluindo dessa forma. Eu fui confiando em Deus e até hoje confio em Deus. Tudo que vem que parece impossível, eu boto nas mãos de Deus, entendeu? Peço sabedoria, faço o meu melhor, me esforço nas formas que eu posso, mas no fim das contas está nas mãos de Deus. Isso foi o que eu aprendi na faculdade, foi colocar nas mãos de Deus. Né? Boa. E aí, pra gente fechar o nosso podcast de hoje... Foi longo, desculpa. Então, a gente gosta. Os melhores papos são assim, aquele que a gente não quer que acabe. Vai indo. Pra fechar, se você pudesse dar um recado ou dicas para as pessoas que estão começando a vida na faculdade, mas estão num processo onde, é fora de casa, não é tão favorável você buscar Deus, exige muito essa atitude própria de você buscar o Senhor. Claro. Quais dicas você dá para essa galera? A dica que eu dou é o seguinte, isso é uma coisa que eu não falei muito nessa história longa que eu contei, mas a dica que eu dou é o seguinte, você tem que buscar a Deus proativamente. Isso precisa ser uma escolha sua. Nos primeiros 2 semestres da faculdade, tinha pessoas, assim, pessoas da minha aula, tal, que eu acabava fazendo amizade, fiz amizade, que não eram influências boas, entendeu? E eu me deixei, em muitos momentos, conviver com coisas que não tinham nada a ver comigo, entendeu?
eu me deixei conviver com sujeiras, conviver com pessoas que não queriam nada a ver com Deus e também nada a ver com a vida. Os caras não queriam arranjar um emprego, não queriam nada, entendeu? Eles queriam, sei lá, cair na noitada e tal, sabe? E buscar Deus tem que ser uma escolha proativa. Ache uma igreja, ache amigos que te levam para o bem, sabe? Eu tenho amigos hoje, alguns amigos meus nem são cristãos, mas eles são pessoas do bem, que me levam ao bem, sabe? Eu me cerco de pessoas que são amigos de Deus, mas eu tenho até as pessoas que não são, também não são influências ruins. Isso faz sentido? Faz. Você precisa ser proativo em estruturar o seu ambiente. Então, isso são as suas amizades, isso são até as classes que você decide fazer, isso é a sua rotina, o que você faz no dia, entendeu? Cara, sei lá, você tem um tempo livre, um tempo alheio aí, você faz o quê? Fica no Instagram, no TikTok, eu deletei tudo, cara, não uso nada. E o seu Instagram? O Instagram eu uso, eu posto, né? Sim. Mas eu não fico vendo as coisas, sabe? Eu não vejo nada do Instagram, se fala a real. Só publica. Literalmente, eu publico e esqueço. Porque é uma perda, sei lá, uma perda de tempo pra mim, sabe? Sim. O que eu vejo é assim, às vezes o vovô manda uma ministração legal, ou a Carol manda um negócio legal, aí eu assisto. Entendi. Mas eu não fico, porque isso é tempo perdido, sabe? Então você tem que ser proativo em estruturar o seu ambiente. Essa é a minha dica. Se você ficar só reagindo, você vai ser o resultado de onde você está, de quem você anda, né? Vai ficar por chance, né? Se você for proativo e intencional em estruturar o seu ambiente, estruturar com quem você quer andar, o que você quer fazer, quem você quer ser, aí isso te conduz aonde você quer estar. Leivão, muito obrigada pela sua participação. Nada. Eu gostei muito, imagino que o pessoal de casa também tenha gostado. É muito legal saber a sua história e principalmente das suas experiências próprias com Deus. A gente vê muito da sua família e agora você também está tendo as suas que com certeza estão impactando várias pessoas. Eu mesma aprendi muitas coisas aqui. Obrigado. A principal lição é sobre você confiar no Senhor. Com Não certeza. espere ter que vomitar sangue para ter que confiar em Deus. Não espera, cara. Aprende essa lição. Não é fácil. Confie no Senhor, independente da situação, porque Ele tem um propósito para sua vida. Amém. Diga o presente do salve para você. Poxa, obrigado. Voltar às aulas aí, personalizado com o salve. Que legal. Muito obrigado. Bom, muito obrigada. Muito obrigada, galera, por acompanharem até aqui. Deixe seu comentário, deixe seu like e até o próximo salve. Valeu. Um beijo. Tchau, tchau.